Bom, continuemos então agora a segunda parte. Nós todos sabemos, né, que toda a humanidade vive em grande adversidade. A cada dia pior. Sabe, vamos falar de nosso país, né? Por exemplo, nós vemos toda essa confusão política, nós vemos a saúde não existe mais onde você se tratar. Nós vimos ontem, eu postei, de um policial que estava num tiroteio com bandidos, né, no Rio de Janeiro, foi alvejado na cabeça, levaram para o hospital, foi mal atendido, morreu, e aí descobriram que não existe mais nem sequer dinheiro para enterrar o soldado que foi morto em serviço. Quer dizer, na verdade, que eu me lembre, né, um soldado ou um policial, né, sempre quando era enterrado, quando morria, mesmo que não fosse numa guerra ou a serviço dentro de uma cidade, haviam até aquelas, né, 21 tiros salvos, né, dobrava o bandeira por em cima, né, quer dizer, era uma coisa solene, porque afinal de contas aquela pessoa morreu servindo. Ele deu sua vida para talvez salvar a vida de alguém. Agora não tem mais dinheiro nem para isso, os outros tiveram que fazer vaquinha. Então, isso é um exemplo, mas todos os dias, lendo notícias, né, nos jornais, nós podemos ver que a diversidade está cada vez maior para todo mundo. Seja servo, seja mundano. Como diz o nosso irmão Yahu Hanan, seja de qual semente for, só existem duas, né? Então, e isso é produzido por todo tipo de coisas, situações que ocorrem na vida de cada elemento. Mas nós nunca devemos nos esquecer que essas adversidades sempre são produzidas por seres humanos. Você pode dizer, como assim? Sim, porque tudo que existe em volta de nós, fora da natureza, foi produzido por homens. E o que mais nos causa adversidade não é a natureza. Tudo bem, terremoto mata não sei quantos mil, tudo bem, chuva de pedras desse tamanho, tudo bem. Mas isso já significa a profecia acontecendo e nós sabemos que isso ia acontecer. Agora, o restante todo, a sociedade toda, as imposições sociais, tudo aquilo que levam as pessoas à adversidade, isso é produzido pelo próprio homem. Quando se trata de ser servo, a coisa fica mais difícil ainda. Pois o que eu já aprendi na prática é que determinado tipo de pessoas, ao perceberem que o buraco é mais embaixo, se rebelam contra aquele que as ensina. Ficam tão perturbados, né, quando percebem que na realidade estão se auto-iludindo. Da mesma forma que quando participavam de alguma religião, quando percebem que tudo que diz lá é mentira, ou seja, elas descobrem que elas não estão sendo convocadas por Yahu, mas sim tentando entrar como penetra em um casamento ou qualquer outro tipo de festa. Quando eu era adolescente eu fazia muito isso. Tinha aquelas festas de gente muito rica, e aí eu e meus amigos se vestiam tudo bonitinho. Aí nós esperávamos acabar o casamento ali na Avenida Brasil, em São Paulo, que é o lugar mais chique que tem, né, uma igreja lá. E aí nós íamos seguindo de carro os carros até onde era o buffet que ia ter os comes e bebes. E entrávamos no meio de todo mundo, beijava a noiva, né? Então, penetra. Então tem gente tentando penetrar numa coisa que não foi chamada. E quando a pessoa percebe que por suas próprias forças ele jamais vai conseguir estar ali, porque não é assim que funciona, elas começam a fazer algo que justamente comprova as palavras, né, de Hamashia. Quer ver? Ele diz assim, lá em Lucas 21:16: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa vencer o mundo para você?
para mim significa você conseguir chegar até o fim, perseverando, para poder receber seu galardão. E não existe outra maneira de você fazer isso se você não deixar, percebe? De conviver, de não, sabe, se omitir quando existe o erro. Não, nós temos que fazer o que disse Shaul na carta para Timóteo: advertir, etc, etc, etc. É assim que funciona. Em Ahuanã, João 16:33, né, em Lucas 21:16, por exemplo. Aliás, isso que nós vemos estava em Ahuanã 16:33, né? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Lucas 21:16, Machado nos diz assim: mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, que é aquilo que eu falei. Uma das coisas que nós aprendemos com nosso pai é que quando nós somos atacados, a primeira vontade é ir e dar, né? Nós somos seres humanos. Mas aqui o Mashiach diz, pois, ele diz assim: e vos acontecerá isso para testemunho, proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Ou seja, não planeje nada. Aguarde. Aguarde que logo você terá uma resposta. Aguarde, porque nosso Pai é Pai. Né? Aí no 15 ele diz assim: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ou seja, mesmo que fiquemos calados, na hora que essa pessoa tomar o dela, ela vai lembrar de nós. Porque, como está escrito, nosso Pai é justiça e fará justiça a cada um de nós. No 16 ele diz assim: e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. No 17: e todos sereis odiados por causa do meu nome. Como nós já tínhamos lido agorinha. Aí ele diz no 18: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. No vosso descanso e espera possui as vossas vidas. Percebe? No vosso descanso e espera possui as vossas vidas. Aguarde. O que ri hoje, chorará amanhã. O que hoje nos causa adversidade, amanhã nos dará a coroa da vida, se nós conseguirmos passar pelos testes. No entanto, os que criam adversidades se encaixam no que nós lemos em Apocalipse 9:6. Que diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Ou seja, eles vão penar até o fim. Até poucos anos atrás, isso trazia-me grande tristeza, né, de imaginar. Imagina você ser um escolhido, você já estar com o corpo glorificado e observando pessoas pedindo a morte de tanto que estão sofrendo. Isso, não muitos anos atrás, me trazia tristeza, né? Porque
principalmente pela minha família, por aquelas pessoas mais próximas, né? Ou seja, quando alguém, né, que participou da nossa vida, em menos de 5 minutos, ao caírem na realidade delas, né, a de que não tem o chamado, tornam-se inimigos. E ao mesmo tempo inimigos daquele que envia seus servos para arrebanhar as suas ovelhas. As ovelhas perdidas do povo de Yahu. Infelizmente não percebem isso, pois o próprio Yahu assim os faz. Quer ver? 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Yahu lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Percebem? Então, meus irmãos, observem, sendo que para aqueles que, apesar de todas as adversidades, continuarem, né, a executar as palavras de Yahu e aprendendo com o seu espírito, assim como disse Kefa, Pedro, né, ele diz o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Yahu. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Yahu? Meus irmãos, conforme nós estamos vivendo, nós estamos sendo julgados. O tempo todo. Agora, se até para aqueles que são chamados e eleitos existe julgamento durante a sua vida, o que será que vai acontecer com aqueles que são desobedientes, aqueles que não são chamados, aqueles que não fazem parte do povo? Isso está lá em Kefalef, 1 de Pedro 4,17. Nós temos que entender que para os servos de Yahu, né, os servos verdadeiros, aqueles que são chamados e são vocacionados, o julgamento é feito enquanto vivem. E se forem tidos como inocentes até a sua morte, ou até o momento que o Mashiach volta, viverão para sempre. Em Matitiarro, Mateus 19:11, o Mashiach diz o seguinte: ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. E é o que nós temos visto há anos e anos e anos. Pessoas que se rebelam contra a pessoa que está ensinando a elas, por coisas que, na verdade, estão na palavra daquele que ele acha que crê. Isso também temos aqui em Aruanã, João 12,48, né? O Mashiach dizendo: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então observe, os servos estão sendo desde já, eles estão sendo julgados pelo que nós encontramos na palavra de Yahu. Se alguém é contrário, alguém que pratique a palavra, alguém que ensine a palavra, o que vai acontecer com esse alguém? O Mashiach diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, tem quem o julgue. E ainda em Matitiarro, Mateus 10,14, o Mashiach diz assim: e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, que isso servirá, né, como prova contra aquela casa ou aquela cidade. Portanto, então, né, quem tem Yahu sobre si, nada ou a ninguém teme. Portanto, passa pelas adversidades agradecendo, pois elas nos trazem crescimento espiritual. Observe aqui o que é dito em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo agradeçais, porque esta é a vontade de Yahu no seu Mashiach para convosco.
Então, meus irmãos, ao invés da gente dar murro, ao invés da gente xingar, ao invés da gente revidar, nós temos que agradecer. Porque, de repente, o pai lhe tira, você está olhando para uma montanha e ele tira você dali. E você, não quero ir. Mas você acaba seguindo. Aí você escuta um barulho, você olha para trás, você vê a montanha caindo em cima de todos aqueles que ficaram, ou seja, aqueles que não escutaram o chamado. Então, em tudo nós devemos agradecer. Mesmo que estivéssemos lá e caíssem as pedras em cima de nós. Porque nós morreríamos, mas se morrêssemos na fé, nós acordaríamos no dia da ressurreição. Portanto, nós temos que estar alertas, sempre alertas, orando e vigiando, pois não sabemos do que ou de quem pode vir a próxima adversidade. Em 1 de Pedro 5,8 nós lemos assim: sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Temos aqui o Salmo 3,7, que diz assim: e aqueles a quem traga, desculpe-me. Vejam bem, aqueles que são tragados, por Satã, são utilizados para derrubar os filhos de Yahu. Então, aí nós vamos ler o Salmo 3,7, que é o Davi falando sobre seus inimigos. Ele diz assim: levanta-te, Yahu, salva-me, Ru meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. No Salmo 18,37, envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. São pedidos de David a Yahu. Salmo 6,10, persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Aquele agradecendo ao Pai. E quanto àqueles que andam sem rumo no mundo, causando adversidade aos que lhes são leais, o Rabino Shaul é bem enfático. 1 de Coríntios 5,12. Ele diz assim: por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Yahu julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Infelizmente, esses iníquos nunca vão saber o que nós lemos em Hebreus 4,9. Portanto, resta ainda um repouso ao povo de Yahu. Nós vamos passar muitas adversidades, mas resta ainda um repouso a nós, e esse repouso é eterno. Então, alguns que acabam criando adversidade para os do povo de Yahu, eles geralmente são levados pela sua própria concupiscência, pela sua própria mente tacanha, pela sua falta de conhecimento, pelo seu orgulho. E pode crer que são pessoas que não têm amor, não tem pessoas que a amem. Porque não existe alguém ser amado se o Pai não nos tornar amáveis. Cuidado, meu irmão. Se você é irmão de verdade, nós vamos ter muitas adversidades até a chegada do Mashiach. Que o Pai guarde a todos aqueles que são verdadeiramente chamados e eleitos, para que eles, mesmo sofrendo, sintam a paz que eu sinto, a paz que minha esposa sente, mesmo ouvindo abobrinhas de pessoas que não sabem nem quem são. Sigamos em frente, porque tem muita luta pela frente, e nós ainda vamos ver o inimigo sendo derrotado.
Shalom, fiz em 2 partes, vamos ver se dá certo. Um ótimo Shabbat. Até a próxima. Laila Tov. Fui.